O ano é 1942. O mundo, sobretudo a Europa, vive a Segunda Grande Guerra. Os nazistas alemães conseguiram enfim invadir a França. Hitler passeia por Paris, chega a posar para uma foto em frente à Torre Eiffel. No entanto, o movimento francês luta contra essa ocupação. O grupo se chama Resistência Francesa. A resistência não aceitava a submissão do Estado francês ao poder nazista. E nesse momento, um poeta, participante do movimento da resistência, escreve um longo poema. Um poema que é, na verdade, uma ode endereçada a uma única palavra. Palavra que vocês já já vão saber qual é. O poema começa assim. Nos meus cadernos de escola, nesta carteira nas árvores, nas areias e na neve, escrevo teu nome. Em toda página lida, em toda página branca, pedra, sangue e papel cinza, escrevo teu nome. E esse verso, escrevo teu nome, é o refrão. O verso a ser repetido ao longo de todo o poema. Nas imagens redouradas, na armadura dos guerreiros e na coroa dos reis, escrevo teu nome. Nas jungles e no deserto, nos ninhos e nas gestas, no céu da minha infância, escrevo teu nome. O autor do poema é o surrealista Paul Éluard, e ao longo de 21 quadras, o poeta enumera todos os lugares, reais ou imaginários, nos quais escreve esse nome, essa palavra. Nas maravilhas das noites, no pão branco da alvorada, nas estações enlaçadas, escrevo teu nome. Nos meus farrapos de azul, no tanque sol que mofou, no lago lua vivendo, escrevo teu nome. Agora, um novo parêntese histórico. O pintor pernambucano Cícero Dias estava na França quando Paul Éluard escreveu este poema. E neste ponto, a história ganha contornos de uma narrativa de cinema. Antes de sair de Paris, Cícero Dias esconde o poema numa mala. Clandestinamente, tira o poema da França ocupada pelos nazistas e o leva para a Inglaterra, país que lutava também contra os nazistas. Graças à audácia do pintor, o poema chega são e salvo ao seu novo destino. Por conta disso, anos depois, em 1998, Cícero Dias é condecorado pelo governo francês com a Ordem Nacional do Mérito. Mas voltemos ao poema. Uma vez na Inglaterra, o poema de Éluard é então republicado pela revista La France Libre. E acontece o fato mais marcante. O poema é impresso em milhares de cópias, e todas essas milhares de cópias do poema de Paul Éluard são colocadas em aviões da Força Aérea Real Britânica. Nas campinas do horizonte, nas asas dos passarinhos e no moinho das sombras escrevo teu nome. Em cada sopro de aurora, na água do mar dos navios, na serrania demente, escrevo teu nome. Você pode então se perguntar por que motivo colocar tantas cópias de um único poema em aviões da Força Aérea Real Britânica. O objetivo era um só: lançar todas as milhões de cópias do poema em solo francês. O poema de Paul Éluard iria fornecer
novo alento à luta. Iria trazer novo ânimo ao grupo da resistência, renovar as forças contra os invasores nazistas. Um poema destinado à palavra mais importante naquele momento, tão importante, tão forte, ontem e hoje. Na saúde recobrada, no perigo dissipado, na esperança sem memórias, escrevo teu nome. E ao poder de uma palavra, recomeço minha vida. Nasci para te conhecer e te chamar liberdade. Sim, liberdade. Liberdade é o título desse poema de Paul Éluard. É a palavra que abre e encerra o poema. É a palavra, o nome que o poeta escreve em todos os lugares e espaços. Liberdade do início ao fim, de toda a poesia, de toda a luta. Bem-vinda, vinde, vinde, vindo, vindo. Isto é Volteio, podcast de poesia. A luta pela liberdade inquieta boa parte das poetas e dos poetas. Talvez alguns não expressem isso de modo direto, mas com um pouco de atenção, notamos essa inspiração, esse anseio. O enfrentamento e o espírito de insubmissão sempre alimentaram a poesia. Na verdade, isso faz parte da sua história, do seu DNA. Não por acaso, o crítico e poeta Antônio Carlos Sequin caracterizara a poesia como um espaço de insubordinação. E isso pode ser ainda mais marcante no trabalho de poetas que tomam a poesia como uma forma de responsabilidade humana e social. Isso não quer dizer que abdiquem necessariamente do espírito criativo. Pelo contrário, é possível equilibrar e energizar os dois lados, participação e criação. Nesse caso, vale lembrar o famoso axioma de Mayakovsky. O poeta russo defendia: sem forma revolucionária, não há arte revolucionária. Como comentei no programa passado, o olhar poético pode se abrir não só ao que é harmonioso e musical, mas também para as injustiças e o abandono, para aquilo que somos, em parte, ensinados a não ver. Lembro aqui um doloroso poema de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema foi escrito em 1947 e poderia ter sido escrito ontem, infelizmente. E dizer isso é tão triste. E o que fazemos com esse tipo de poema? Quero acreditar que eles podem ser mais do que matéria-prima para questões difíceis de vestibular. Uma curiosidade à parte. Manuel Bandeira conheceu o poeta Paul Éluard. O encontro ocorreu num sanatório em Cladavel, na Suíça, em 1913. Ambos sofriam de tuberculose e mantiveram uma amizade que durou anos. Para algumas poetas e alguns poetas, não existe desafio em equilibrar o olhar poético e a participação social. Tudo isso ocorre de modo natural. O poeta Tiago de Mello resumiu bem essa questão quando disse:
compromisso essencial da arte é com a beleza, estamos de acordo. Mas acho que a poesia, além da finalidade estética, deve ter uma utilidade ética. Estou dizendo que a poesia deve servir à vida, da qual ela nasce. Outro poeta que sintetizou de forma lapidar essa relação foi o poeta caribenho Aimé Césaire, que também foi ligado ao surrealismo. Ele escreveu: "Minha boca será a boca dos infortúnios que não têm boca. Minha voz, a liberdade daquelas que se desesperam no calabouço do desespero." Esse tipo de inquietação produziu obras poéticas maravilhosas e fortes. Por outro lado, infelizmente, também levou muitas poetas e muitos poetas à prisão, ao exílio e até mesmo à morte. De toda forma, o ímpeto poético, o ímpeto de liberdade, parece florescer apesar de tudo, como aquela flor que fura o asfalto. A poeta convidada de hoje tem tudo a ver com a força da palavra liberdade. Hoje eu converso com Neide Vieira. Falamos sobre poesia, slam e composição poética. E aprendi que nem todo slam é uma batalha. Vamos lá. A pergunta que eu queria começar fazendo para você eu queria saber de você se você poderia explicar brevemente o que é slam, porque eu sei que realmente tem pessoas ainda que não conhecem essas batalhas, esses eventos, e eu queria saber também de você como é que surgiu o seu interesse em participar desses eventos. Então, slam é um campeonato, né? Muitas pessoas têm como uma batalha, mas eu acho que a maioria dos poetas slâminas são negros e a gente em si já vive batalhando contra o Estado, contra a sociedade, né? Contra várias coisas. Então, entre nós, a gente não batalha, a gente troca conhecimento. E o slam é isso, é uma troca de conhecimento, um espaço onde ninguém perde, né? E só ganha. Seja lá qual for a posição que você ficou, porque você leva um conteúdo e traz outro. Você leva a sua informação e sai com bastante informações do outros poetas, porque por mais que eu e você falamos da mesma coisa, mas o meu ponto de vista de cada olhar é diferente, né? Então, não é isso, é uma troca de conhecimento e também é um lugar onde poetas periféricos conseguem ter voz e poder um pouco falar sobre a sua comunidade, sobre as suas dores, os seus anseios, né, seus amores, seus sofrimentos, as suas conquistas também, e o seu ponto de olhar, o seu ponto de vista, na verdade, o seu ponto de vista através da sociedade, né, de tudo isso que a sociedade faz com o povo periférico em geral, e principalmente o povo periférico preto, né, o povo LGBTQI+, né, o povo de candomblé, matriz africana, intolerância religiosa, de tudo isso, de todos esses contextos, a gente pega a inquietação, né, desse silêncio e transforma em poesia para dialogar, né? Para dialogar, não ter uma batalha, e sim um diálogo. Isso não é isso, ele surgiu nos Estados Unidos, ele surgiu numa escola pública, com os meninos do ginásio, uma escola pública, e tomou uma proporção tão grande, né? Se tornou um evento internacional, né? Mundial. E o seu interesse por esses eventos, como surgiu? Então, o interesse no slam surgiu em 2000 e foi o meu primeiro contato, né? Que eu sempre escrevi, mas eu nem sabia que eu escrevia poesia marginal. Eu achava que eu escrevia um desabafo. E, enquanto isso, muitas pessoas nem viam a minha poesia enquanto poesia, né? Outros diziam que era rap e eu sempre afirmava que era poesia. Surgiu em 2017, meu interesse por poesia foi a primeira vez que eu tive contato com uma poeta islâmina chamada Nega Faia, que é a Fabiana Lima. Ela tinha acabado de vir do Nacional de Poesia, onde ela ficou em segundo lugar. E aí, quando eu vi alguém que escrevia parecido comigo, sabe, tinha aquela mesma força de traduzir as suas lutas através da palavra e da expressão do corpo. Aí eu queria saber como era, o que era existir um campeonato desse, então eu queria participar. Aí ela me disse que ela ia fazer o primeiro da Bahia, que era uma das Minas BA. Aí eu me interessei um pouco.
Daí eu participei do primeiro Slam das Minas da Bahia em 2017 e fiquei em segundo lugar. Aí depois eu precisava sair do estado, porque eu estava sendo caçada pelo estado pelas minhas poesias e pelas minhas lutas, né? E aí eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também aconteceu bem isso parecido. Eu participei do primeiro Slam das Minas, eu fui a primeira a se inscrever, eu fui a primeira finalista, né, que ganhou a primeira edição, fui campeã da final, passei na estadual e fui para o Brasileirão. Aí daí eu já parei, não fiz mais, porque para mim já é outro contexto, não era o contexto que eu buscava na minha vida. Qual é a importância dessa? Porque você falou que você primeiro começou escrevendo textos. E como é que foi essa transição, assim, de entender a importância da presença física do corpo? Porque olhando os vídeos, dá para ver que você explora muito o espaço mesmo. Sua presença ali enquanto você declama o seu poema é algo muito bonito acima de tudo. Então, eu comecei a escrever poesia quando eu tinha 12 anos de idade. Foi num evento escolar. E aí tive contato com um grande escritor, né, que hoje já não está entre nós baianos, e que eu fui campeã desse campeonatozinho que era para fazer uma paródia. E aí eu fiz um contexto falando sobre a poluição do rio que estava fazendo lá, né? E esse rio é um rio muito importante para as pessoas daquela cidade, né? Que é o rio que alimenta os pescadores, que põe comida na mesa das mães, né? Lavadeiras de ganho. E aí eu escrevi a primeira vez, mas a primeira vez aí para mim ler, eu tinha problema com me expressar na frente do público, porque muitas vezes o silêncio sempre foi entregue, né? Principalmente quando você é um corpo que vem de uma família negra, né? De um contexto aos olhos da sociedade empobrecido, né? Mas, porém, eu poderia ser pobre em um sentido financeiro, mas na cultura e no conhecimento populares eu era bastante rica. E aí eu precisava também me expressar, né? Aí eu aprendi, eu criei uma técnica de falar na frente do espelho. Primeiro falar para mim aquilo que eu queria falar para as pessoas. E daí vem todo aquele contexto. Eu comecei a falar comigo mesmo, ler sempre na frente do espelho. E daí eu trago até hoje. Todas as minhas poesias, para mim gravar elas, estão todas na minha mente, eu leio na frente do espelho. E aí, quando eu começo a falar para mim mesmo e falo na frente do espelho, é automaticamente meu corpo faz aquela leitura. E quando eu falo para alguém, muitas vezes eu até esqueço que tem gente ali. Eu não consigo enxergar ninguém, principalmente se eu estiver nervosa. E aí eu vejo só como se eu estivesse na frente do espelho falando para mim mesmo tudo aquilo. E aí meu corpo fala por ele também. É muito legal, né, de te ouvir, porque isso era uma das principais dúvidas que eu tinha de como é que é realmente esse processo de produção dos poemas. Ou seja, se eu entendi corretamente, você me corrija se estiver falando bobagem, você primeiro escreve o poema e depois você vai testando ele, digamos assim, na frente do espelho, ou você vai criando ele à medida que você vai falando, recitando? Como é que é exatamente esse processo? Como é que são as etapas? Então, existe poemas que eu fiz em 5 minutos. Existe poemas que eu fiz em 1 minuto. Existe poemas que eu fiz em 2 anos. E existe poemas que eu não fiz. Eu só parei na frente do espelho e comecei a falar e nunca mais ele saiu de mim. Aí eu só parei e escrevi. E principalmente se for os meus poemas com conexão espiritual. E nem tem uma poesia minha que eu sonhei com ela 3 noites em seguida, no dia do meu aniversário. Aquela inquietação dentro de mim falou: senta agora que você precisa desabafar isso. Aí foi que eu escrevi, mas ela já estava já toda completa. E tem outras que eu demoro muito tempo. Tem uma mesmo, a Lady Anderson, eu passei quase 7 meses para escrever ela. E eu não tenho essa questão de combinar, não, é só escrevo. Eu sento e deixo o meu ponto de vista. Como é que eu estou vendo aquela situação, sabe? Como é que eu me vejo naquele contexto? Aí muitas vezes eu consigo entrar naquele contexto daquela situação, sabe? Entrar dentro dela, e muitas vezes eu consigo ser só a crítica que está observando de fora. Por mais que esteja dentro dela, eu consigo me colocar como de fora e observar só. É interessante que isso, eu queria aproveitar e perguntar para você
Quais são os desafios de produzir uma poesia participativa, uma poesia que não tem medo mesmo de falar do que está acontecendo hoje, do tempo presente, né? Quais são os desafios expressivos ou estéticos? Eu não gosto muito da palavra estético, mas quais são as dificuldades de produzir essa poesia? Então, eu não consigo essa dificuldade, não, porque, tipo assim, em cima da sua pergunta, eu vou te fazer outra pergunta para te dar uma resposta. Você consegue falar sobre o contexto da sua vida e seu dia a dia tranquilamente, ou você tem um pouco de problema para falar sobre a sua vivência e o seu dia a dia? Eu acho que eu teria muita dificuldade. Pelo menos a minha é uma coisa tranquila, fácil de extrair isso. Então, eu não acho tão difícil, assim, porque eu estou falando do que eu estou vivendo. É tipo como se existe vários poetas islâmicos, né? Existe vários poetas marginal. Todos eles vão falar do seu cotidiano, da sua forma. Tipo, eu sou baiana, nasci em Salvador. Por mais que eu estava no Rio de Janeiro, eu não conseguia falar do Rio de Janeiro nas minhas poesias, quando eu escrevi lá. Eu não consegui falar. Como falei, eu bem poucos, assim, bem pouquinho, mas levei um contexto Brasil. Mas eu me inspirava muito na Bahia. Por mais que eu falei com algumas coisas de Rio de Janeiro, eu falei da Bahia. Porque era a minha vivência naquele momento, sabe? Por mais que eu estivesse vivendo ali no Rio de Janeiro, eu conseguia sempre me ver, não era nem me ver, né? Era buscar força, porque é uma realidade totalmente diferente da minha, sabe? Nas favelas de Salvador são perigosas, mas as favelas do Rio de Janeiro são submundos. Então, é todo um contexto onde é um impacto, né, que tem de você dentro dessa periferia aqui mesmo, onde eu moro, os meninos que vivem no tráfico, eles não pegam a arma na frente de uma mãe de família e fica na mão. Se ele vê uma mãe de família, ele guarda, ele esconde, sabe, faz de tudo para não ficar visível. E lá as crianças passam e vê, sabe? Então, é tudo muito escancarado, né? E também, do mesmo jeito que é escancarado, é tudo mais difícil, assim. Então, aquele impacto de não estar não conseguia me ver naquele contexto, mas estava vivendo naquele contexto, eu não conseguia escrever dali, a não ser conseguir escrever quando eu estava bastante longe de lá, que era um momento que eu estava me sentindo segura. Mas quando eu cheguei aqui, eu consegui escrever, porque eu estava me sentindo segura, sabe? Então, você tem que buscar segurança, sabe? Não é um desafio, é só você se sentir segura. Para mim, né? Não sei para as outras pessoas, mas enquanto muitas vezes também no susto do medo você consegue escrever muitas coisas, mas no susto do medo também você consegue não escrever e também você tem que ter um pouco de cuidado com o local onde você está, né? E muitos nossos poetas marginais e muitos nossos militantes, porque é uma forma de militância muito forte, né? Onde a gente bota as pessoas para pensar e as pessoas para... Muitas vezes a gente tira a escama do peixe que estava pegando as pessoas, que as televisões pegam, a mídia segue e outras coisas, né? A sociedade, se a pátria cega, né? Os livros didáticos das escolas públicas cegas. E aí a gente vem com todo aquele contexto enfiando na cara tudo aquilo que o livro negou, que a mídia mentiu, que a sociedade escondeu, sabe? E a gente traz para cá. Então, a gente é perigoso, sabe? Para o sistema. Mas também, no mesmo tempo, o sistema é perigoso para a gente, né? O sistema da pátria. Então, quando a gente se sente segura, a gente fala. Mas também no susto do medo a gente também fala muitas vezes, né? Escreve. E, Nídia, eu queria fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que eu tenho feito para todos os convidados e convidadas, que é como é que o contexto atual da pandemia está impactando a tua produção poética, o teu trabalho poético, e se de alguma forma mudou a sua visão de poesia, se de alguma forma, ou só confirmou, como é que o momento atual está impactando o teu trabalho como poeta? Assim, como poeta, ele até não me impactou muito, ao contrário, me abriu muitas portas, porque no mundo existem vários caminhos e tem pessoas que têm uma ligação espiritual e que os espíritos mesmo já te contam o que vai acontecer, né? Não sou adivinha, mas eu tenho espiritualidade, eu acredito neles, né? E aí eu fui avisada antes que ia acontecer, então eu me preparei, me organizei e consegui criar um slam qual me trouxe um caminho internacional, né?
Brasil, África e América Latina, de mulheres pretas, que o nome é Islâminas Suburbanas, que é uma conexão de mulheres negras africanas em diáspora, né? E africanas e africanas em diáspora. E também estou conseguindo escrever sobre coisas que me feriu muito e que eu ainda não tinha cicatrizado, sabe? Eu ainda estava ferida. E muitas vezes eu ainda estava inchada, estava sangrando as feridas, estava muito sangrando. E então, tocar naquele assunto me trazia muitas dores e muitos medos, muita fragilidade. E estar em casa, né, parar um pouco também, mudar um contexto de trabalho, né, parar de trabalhar com a população jovem, a juventude negra, a juventude periférica. Eu trabalho com arte também, com essa galera, fez com que também eu parasse um pouco, falasse sobre, escrevesse muitas poesias, saiu muitas poesias. E nenhuma delas foi falando sobre a pandemia, foi falando sobre dores que, naquele momento da escrita, porque a escrita também vem como uma cura, sabe? São feridas abertas, sangrando, né? E aí eu consegui escrever muito também, consegui me preparar e estou fazendo caminhos que, nessa base toda, eu consegui fazer várias coisas, inclusive fazer postos para conseguir lançar meu livro. Nossa, Neide, eu vou acompanhar o seu trabalho, porque certamente eu vou querer ler muito o seu livro. Você tem uma previsão de quando ele vai sair? Eu sei que ele vai sair antes de novembro desse ano. Já está tudo preparado, só falta só pequenos detalhes. Que é um livro marginal e também ele vai trazer um pouco de todas as artes que eu faço, inclusive arte plástica, arte visual, e também ele vai vir com novos caminhos, né? Que eu sei que futuramente outros poetas e escritores marginais também vão usar esse contexto que eu vou usar no meu livro, né? E também possibilita uma grande comunicação entre o leitor e entre o poeta. Por isso que isso está criando uma demanda maior, entendeu? Mas fora disso, antes de novembro, aí estourando, mais tardar novembro, meu livro está sendo lançado. E creio também que daqui para novembro, né, a gente já tem uma solução para essa loucura que o mundo está vivendo, né? E se preparar para outras loucuras que virão, né? As pessoas acham que a pandemia e a Covid é o fim do mundo. A gente tem que se preparar para o que vem depois dela e que é feio. Nossa, Neide, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por ter... Realmente uma alegria enorme eu ter conseguido agora conversar com você. Obrigada, eu te agradeço. Desde já, agradeço também a todo mundo envolvido nisso, né? E agradeço também saber que a minha poesia vai chegar em crianças, em adolescentes, em pessoas também que não tinham oportunidade de, muitas vezes, de ter conteúdos em mãos, né? Através da gratuidade. Então, quando eu soube do contexto, eu fiquei muito feliz e agradeço muito. A ferramenta poética de hoje é o soneto. O soneto é um tipo específico de composição poética. A palavra é de origem italiana e significa pequeno som, o que sintetiza uma das principais características do soneto, a brevidade. Existem dois tipos de soneto, o soneto inglês e o soneto italiano. Mas como o mais cultivado é o italiano, é desse que vou tratar hoje. Na verdade, soneto é típico da literatura renascentista europeia. Falo, portanto, de século XV e XVI. Na sua forma clássica, o soneto tem ao todo 14 versos, dispostos em 2 quartetos e 2 tercetos. Os versos também têm medidas fixas. No caso, são decassílabos, ou seja, versos com 10 sílabas métricas. Um dos principais cultivadores do soneto foi o italiano Francesco Petrarca, poeta que influenciou bastante o português Camões. Para além da brevidade, outro traço formal importante é a musicalidade. Por isso, o soneto tem um forte componente sonoro, acentuado pela presença das rimas. É interessante falar de uma estrutura tão rígida num episódio sobre liberdade. E, de fato, é necessário engenhosidade para não cair em esquematismos fáceis, pois não basta respeitar todas essas regras para produzir um bom poema.
A rigidez formal e as exigências de síntese e concisão não são necessariamente um obstáculo para os sonetistas, mas talvez um ponto de partida. É aquilo que aguça todas as possibilidades de inovação e brilhantismo. E é possível encontrar sonetos sobre os mais variados temas, não só sobre amor e paixão, como é o mais natural ver em antologias. Existem também sonetos de humor, sexo e afins. Como exemplo desse tipo de sonetista, cito um mais antigo, o português Bocage, e um contemporâneo, o brasileiro Glauco Matoso, dois mestres no gênero. E para não citar o sempre lembrado Vinícius de Moraes, lembro um outro grande sonetista brasileiro, o poeta alagoano Jorge de Lima. Em suma, o soneto pode ser sim um grande exercício de flexibilidade e, por que não, de liberdade. Chegamos ao último bloco, de quem é essa voz? As convidadas e convidados do Volteio recebem um dever de casa. Devem escolher um objeto que tenha algum sentido afetivo pessoal e compor um poema em primeira pessoa a partir do ponto de vista do objeto. A ideia é que vocês, ouvintes do Volteio, tentem adivinhar qual é o eu lírico do poema, ou seja, qual foi o objeto escolhido. Por isso o nome do bloco, de quem é essa voz. Vamos ao poema. O corpo que me conecta, eu sou algo sagrado. Aos maus olhos que me vê, eu sou marginalizada. Trago histórias de resistência, trago fé e proteção. Represento uma raça, um povo, uma nação. Trago histórias de cultura, de luta e proteção. As culturas dominantes, que a sua verdade quer ditar, em uma mão traz um livro, na outra traz o chicote. Que o corpo do meu povo sangrou, mas a fé que tem em mim, o seu corpo libertou. As senzalas ajudei a abrir, quilombos ele criou. Livremente no quilombo, no seu corpo me colocou, e a quem eu represento, o quilombo guardou. Lembrando que a resposta será colocada segunda que vem nos stories do Volteio Podcast. Segue a gente no Twitter e no Instagram. Estamos como @VolteioPodcast. A Neide também respondeu uma mini entrevista para o nosso site volteiopodcast.com.br. Lá ela diz por que escolheu o objeto, o que a motiva a escrever hoje e qual o futuro que ela imagina para a poesia. Confere lá. É isso, pessoal. Até sexta, no Laboratório do Risco. Roteiro, apresentação e pesquisa, Felipe Neiva dos Santos. Produção executiva, Caio Cruz. Assessoria de comunicação, Tess Chamusca. Edição de som e trilha sonora, Gerry Barbuda. Design, Mariana de Paula. Web design, Edeli Gomes. Revisão, copydesk e ilustração, Alan Santos. Projeto financiado pelo Prêmio Anselmo Serra de Linguagens Artísticas da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.